E aí galera, tudo bem? Hoje eu tô aqui com o Luiz da Sprout Show Language, que alguns também conhecem por SSLC, né? Language College. E ele tá aqui com a gente hoje para contar um pouquinho da escola que ele representa aqui no Brasil, um pouquinho dos diferenciais, das acomodações. E ele vai tentar convencer aí você por que estudar na Sprout Show Language, porque ela é a melhor escola do Canadá. E aí ele vai tentar te convencer hoje, essa é a tarefa dele. Bom, seja muito bem-vindo, Luiz, obrigado aí pelo... Obrigado pelo convite, muito bom estar por aqui. Vamos falar um pouquinho da nossa escola, falar por que vocês vão vir estudar com a gente e qual o produto que a gente vai entregar realmente para você. Bora viver? Bom, a gente vai começar hoje falando sobre destino. Então, Luiz, fala aí onde que a escola está localizada, quais são as cidades do Canadá, conta pra gente. Esse é um dos diferenciais da nossa escola, né? A gente está em 3 cidades, os principais centros, né? Os centros cidades mais procuradas pelos brasileiros, Vancouver e Toronto, e uma cidade um pouquinho mais afastada desse centro, 3 horas de Vancouver, uma cidade bem aconchegante, com 450 mil habitantes, chamada Victoria. Tem gente que tem um perfil mais de cidade grande, né? Mas tem pessoas às vezes querem estudar numa cidade um pouco menor ou querem tentar evitar um pouco aquela cidade mais turisticona, assim, que vai ter mais brasileiro. E aí isso às vezes é um refúgio, você tá em Victoria estudando e nada impede de você passar os finais de semana também em Vancouver, que é super prático. Lógico. Tem, na verdade, a viagem de Vancouver para Victoria ou vice-versa dura mais ou menos 3 horas e você vai no ferry, que é tipo uma balsa, é quase, pra mim é um cruzeiro, legal, que tem restaurante, lanchonete e é um passeio maravilhoso. Você passa pelas ilhas de Vancouver. Agora vamos falar um pouquinho quais os programas que a escola oferece. Pode pessoa de tudo quanto é idade, tem uma idade mínima, idade máxima, é só para estudar inglês? Como que funciona lá a escola de vocês? Então, a gente oferece os programas desde o inglês básico até o inglês avançado, inglês acadêmico, inglês para aquelas pessoas que estão realmente procurando uma universidade ou um college lá fora. Então, você que tem aí o inglês bem básico, não se preocupe, a gente tem bem do iniciozinho para você. Oferece também os programas especiais, programa mais voltado para conversação, programa bem intensivo, de 26 horas por semana, ajudar você a melhorar a sua apresentação, discursos, etc., falar em público de verdade. Temos também os preparatórios para provas do IELTS e do TOEFL, e além disso a gente oferece os programas de Pathway, que com mais de 35 parceiros em todo o Canadá, onde você dá direito, te oferece a possibilidade de entrar numa universidade ou no college sem precisar fazer a prova do IELTS ou do TOEFL. Conta pra gente também, porque eu sei que vocês têm 2 programinhas que eu gosto muito. Vocês têm um programa de teens e tem um programa também, se a pessoa quer estudar em família, né? Vai mãe, vai pai, vai criança. Conta aí pra gente como é que funciona esse Esse programa. é um dos diferenciais do nosso campus de Vancouver, porque a idade mínima em Vancouver que a gente está oferecendo hoje é a partir de 6 anos de idade. Então você que tem uma família bem jovem, 6, 7, 8, 10, 12 anos de idade, pode fazer a programação, vem, fala com o Gustavo e a gente vai poder te alocar todo mundo estudando junto, lógico, salas separadas por idade, por nível de inglês, etc, etc. Você estuda com a família toda, mora também nas nossas acomodações e o nosso Team Program que tem um grande diferencial. Diferente dos nossos concorrentes, os Teams Programs que eles oferecem é sala Team, todo mundo estudando em inglês geral. No nosso Team Program, ele é como se fosse um preparatório para High School, ele é um pouquinho mais acadêmico. Ou seja, seu filho está pensando em pegar uma High School, passar 1 ano, 6 meses lá fora, esse é o programa ideal para ele, para preparar o seu filho para ter menos dificuldade ou ter 0 dificuldade na hora que ele estiver na High School lá fora. E aí o programa de família, então, para quem não tem muito conhecimento, é basicamente assim, vamos supor que a família quer inteira estudar. Então isso é possível, eles conseguem alocar tanto os pais quanto os filhos, né, se tiver irmão também, para estudar no mesmo horário, independente da idade aí. Então dá para a família viajar junto, né? Não é uma desculpa de quero fazer intercâmbio, mas eu queria passear, ou quero passear, mas não dá para fazer intercâmbio. Não, porque tem criança às vezes envolvida. Dá para ir a família toda e todo mundo estuda e todo mundo passeia também. A partir de 6 anos de idade, a gente oferece 2 cargas horárias para os alunos. A carga horária semi-intensiva, que é só a parte da manhã, e a carga horária intensiva, que é manhã e tarde. Então, para aqueles pais que estão querendo estudar e aproveitar ao mesmo tempo, eu sugiro estudar pela parte da manhã. Somente meio-dia está todo mundo liberado. Tem passeios na atividade, dentro da escola, as atividades que são gratuitas, outras que são pagas, uma taxinha bem pequena, dependendo da atividade que eles estão participando, tipo estádio, aquário,
visita museus, fazer um turismo mesmo pela cidade. E a idade máxima a gente realmente não tem ainda, a gente tem alunos de 50, 60, 65 anos de idade que vêm fazer intercâmbio, o que eu acho bem legal. O programa de família, ele é só em Vancouver? Por enquanto, somente em Vancouver. A gente consegue te aceitar uma família a partir de 13 anos de idade em Victoria, porque a gente tem que respeitar o limite mínimo de idade no campus de Victoria. Então, se seus filhos já são mais adolescentes e ainda assim querem viajar e ir para uma cidade super charmosa como Victoria, de novo, muito menos alunos, muito menos brasileiros. Você que está querendo fugir de brasileiro, Victoria Campus é o campus ideal. Poxa, bacana. E aí, em relação aos teens, né, que são, por exemplo, não necessariamente o adolescente tem que viajar acompanhado da família. Às vezes também a família quer mandar um adolescente para fazer intercâmbio sozinho. Também tem essa possibilidade. E aí que entra esses programas teens que a gente estava conversando. Então explica um pouquinho pra gente assim, como que funciona o teen. Ele vai lá, estuda inglês e faz atividade. Legal, Gustavo. A gente tem 2 programas, na verdade 2 períodos. O programa teen, que é mais um camp, a gente chama de camp, que na verdade é o Summer Camp e o Winter Camp. Destaque para o Summer Camp, onde, quer dizer, todos os 2 programas, todos os 2 camps têm aulas de inglês na parte da manhã, a atividade na parte da tarde e a acomodação inclusa, e tem o translado de chegada e de saída. São programas bem interessantes porque eles são recheados de atividades de segunda a sábado, de segunda a domingo. É bem intenso mesmo. Tem como tanto você ir sozinho e aí se encaixar com um programa que já acontece regularmente lá, Sim. né? Ou vocês também podem formar um grupo para ir juntos. Às vezes querem amigos, né, juntos. Exatamente. Também é possível. Exatamente. Os teens não necessariamente precisam viajar com os pais. Pode viajar, tem toda a assistência da ETC, tem toda a assistência da escola. Então a gente tem todo o cuidado com os teens, até mesmo porque eles não ficam sozinhos durante todo o programa. Eles têm o acompanhamento da escola. Pode se formar um grupinho, até mesmo na ETC a gente pode formar um grupinho aqui com vocês. E a gente pode até fazer uma coisa mais personalizada para o seu grupo, ou seja, você escolhe a atividade que seu filho vai fazer. Bacana. Agora o Luiz vai contar pra vocês o que a escola que ele representa tem de diferente. E essa escola, gente, não é puxação de saco porque o Luiz tá aqui, porque vocês sabem que eu gravo com várias pessoas. Mas a escola dele específica tem uma coisinha que, assim, eu acho espetacular. Eu particularmente não conheço outra escola. Eu não vou falar nem Canadá, eu não conheço nenhuma outra escola de língua para estrangeiro que funciona com essa modalidade que ele vai contar. Então, assim, vou passar a palavra para ele contar um pouquinho dos diferenciais e você conta também esse negócio aí da divisão, da fragmentação, que eu acho, assim, o super diferencial deles. Esse é o programa que mais vende da gente, que esse é o nosso, é o nosso inglês geral. Aí você disse, Luiz, todo mundo vende inglês geral, todo mundo tem a mesma coisa. Não, a verdade é como essa escola entrega o produto para você. Ou seja, no primeiro dia de aula você faz uma prova de nivelamento. Essa escola vai dizer, você é nível 1, você é nível 2, você é básico 1, avançado 3. Ela vai te dizer o nível, ele te dá um nível médio, um nível geral do seu nível de inglês. O que não acontece na nossa escola. A grande diferença da nossa escola é que todo mundo tem uma habilidade, um ponto fraco, um ponto forte diferente. Ou seja, tem gente que gosta mais de ler, tem gente que gosta mais de falar. Tem gente que odeia ler, quanto menos leitura, melhor. Então, essas pessoas têm habilidades diferentes. O que são essas habilidades? É quanto você fala, quanto que você escuta, quanto que você escreve. Essas categorias, essas habilidades, você tem níveis diferentes, pontos fracos diferentes. É a primeira coisa que a pessoa fala, né? Eu perguntei, como é que é o seu inglês? A pessoa nunca responde assim, é bom ou ruim. Ela sempre fala, falar que me trava. Exatamente. Eu consigo entender tudo quando eu vejo televisão, mas quando eu vou falar, então as habilidades realmente elas são diferentes. Não dá pra enfiar tudo no mesmo pacote. Exatamente, porque na verdade essa é a maior dificuldade do brasileiro, porque quando a gente estuda aqui, a gente pratica muito pouco. Então, às vezes, você tem uma gramática mais forte ou um listening, uma escuta mais forte, mas como você não pratica, a sua pronúncia é mais baixa, ou você não tem habilidade de formar frases num tempo de conversação rápido, tempo normal, e você tem uma habilidade um pouco mais fraca. Então, no primeiro dia de aula, você vai fazer a prova com a gente e a gente vai te classificar um nível para cada habilidade. Ou seja, você pode ser gramática nível 2 e comunicação nível 4, leitura nível 3. Então você não vai ter um nível só. Durante todo o seu programa, 4 semanas, um mês, 6 meses, um ano, você vai ter 4 níveis completamente diferentes.
Outro ponto legal é que você não vai ficar numa só com o mesmo professor, mesmos 10, 15 alunos na sala de aula, de 9 a meio-dia, estudando aquilo tudo junto e misturado. Você vai ter aula separada por habilidade, uma aula só de gramática, 1 hora inteira, 1 hora só de escuta, 1 hora inteira, 1 hora só de leitura e escrita, 1 hora completa. Então, pela manhã, você vai ter 3 professores, 3 turmas diferentes, 3 colegas de classe completamente diferentes. Então, no final do dia, em vez de você conhecer 10, 15 alunos, você vai ter uma interação muito maior. Você pode chegar a 40, 50, 60 alunos no final do dia que você conheceu e conversou durante o seu dia. Mas uma coisa que eu percebi lá, que eu também acho bacana, além disso de ter mais interação com outras pessoas, é que a aula você sente às vezes que flui melhor. Porque, por exemplo, vamos supor que nós dois estamos na mesma sala. Ele fala melhor que eu, mas a minha gramática é melhor que a dele. Quando a gente está na mesma aula, às vezes numa parte de gramática, eu vou achar ele meio fraco, ele vai atrasar um pouco o meu avanço, porque ele é um pouco menos que eu. E vice-versa, quando for para conversar alguma coisa, às vezes ele vai passar assim, vai falar, vai conversar, vai querer dialogar, e eu vou ficar mais travado, e aí ele vai ser um pouco prejudicado porque eu não atendo a mesma expectativa aí de avanço dele. Então a sala ela fica um pouco com essa disparidade. Agora, quando você está na mesma sala, exemplo, se você for para uma sala de gramática, na sala de gramática só vão ter pessoas que têm o mesmo nível seu de gramática. Então tá todo mundo nivelado por tema, então isso é muito, muito interessante. Outro ponto positivo disso é a evolução dessas habilidades, ou seja, de cada matéria dessa. Se você melhorou em gramática 3 e vai mudar para gramática 4, a gente só precisa da nota da prova de gramática. A gente não precisa da nota de comunicação, a gente não precisa da nota de reading and writing para te subir do nível 3 para o nível 4. Você pode pular em uma coisa e na outra continuar. E na outra continuar na mesma coisa. O que não acontece nas outras escolas. Tipo, você para mudar de nível na minha concorrência, vamos dizer assim, você tem que tirar uma média geral. Se você não tirar a média geral, você não passa de nível. Ou seja, às vezes sua habilidade de comunicação ou de listening já melhorou, mas você está preso na nota de gramática porque ela não te deixa subir de nível. E isso atrasa o desenvolvimento dos alunos. Você percebe muito isso quando você vai assim, estudar fora, em geral, que quando você está numa turma, por exemplo, e isso resolve muito esse problema. Exemplo, quando você entra numa turma, você vai perceber que na média, vamos botar aqui, brasileiro contra asiático, né? Contra japonês, coreano. O asiático, ele estuda muito mais que o brasileiro normalmente. Então, ele tem uma gramática muito boa. Verdade. Só que como o idioma dele é totalmente diferente, né? Ele não tem às vezes nem a nossa letra, né? Igual. Então assim, na hora que vai falar alguma coisa, que vai pronunciar, eles normalmente têm muito mais dificuldade que o brasileiro. Então esse já é um caso clássico. Se você estiver na mesma sala, às vezes que por exemplo, o asiático, na hora de falar, normalmente o brasileiro ele se destaca um pouco mais que o asiático. Mas, por exemplo, na hora da gramática, o asiático, normalmente, na hora que tem a nota ali da prova escrita, normalmente o asiático tira uma notinha um pouquinho melhor que o brasileiro. Então, isso é legal que você também consegue diminuir um pouco essas diferenças. Em relação à carga horária, assim, o que ela tem de diferente? Hoje a gente está oferecendo 3 cargas horárias para os alunos. Eles podem estudar de 9 a meio-dia, ou seja, as principais matérias na parte da manhã, que é um programa de 15 horas. A gente também está oferecendo um programa de 20 horas, que as aulas acontecem de 9 da manhã às 2 horas da tarde. Tem 1 horinha para almoço, que é exatamente de meio-dia a 1. Então os alunos vão fazer as principais matérias, gramática, leitura, escrita e escuta na parte da manhã e a pronúncia na parte da tarde. Essa é a principal matéria de comunicação para os brasileiros. Porque muitas das vezes, Gustavo, o brasileiro fala, mas ele fala com muito sotaque. Hi Lorena, hi, how are you? Okay, how was the week? Play same, but the second time I have control the match. Por exemplo, aí o brasileiro tem o costume de botar muito i no final das palavras. Facebook, iPod, sabe? A gente coloca. O que o japonês troca o R pelo L, o brasileiro está colocando o i. Então a gente corrige isso, 1 hora só de pronúncia. Como pronunciar da forma correta, mais perto do canadense ou do americano, do inglês. Essa é a hora que a gente trabalha. E tem um programa completo, intensivão, de 9 às 3 horas da tarde, onde você vai também ter aula de conversação de 2 às 3 horas da tarde. Destaque para o programa intensivo de 25 horas por semana, que você pode estudar 1 hora mais de graça. A gente dá para você 1 hora mais de graça. De 3 às 4 horas da tarde, você tem 1 horinha mais que você pode ficar com a gente e você foca em uma das habilidades, ou a que você tem maior dificuldade, ou aquela que você quer evoluir de uma maneira mais rápida. Agora a gente vai falar um pouquinho da escola em si, onde as unidades ficam localizadas em cada cidade
e quais são as acreditações, quais são os prêmios, as certificações que a escola tem, que isso também é muito importante saber. Legal, Gustavo. É muito importante você que está embarcando, indo estudar lá fora, saber se a escola é cadastrada no governo ou não, se ela tem os programas filiados ao Ministério da Educação ou não. Então, lá no Canadá, a gente tem todas as acreditações canadenses e do governo canadense, inclusive de um órgão que é um órgão privado chamado Language Canada. Então, ele que regulamenta todas as escolas, dá um suporte para os alunos caso aconteça alguma coisa no seu programa. É muito importante você saber disso. Então, lá no nosso site, anota aí, o Gustavo vai botar vou deixar aqui na descrição. Dá uma olhadinha no nosso site, vai na parte de acreditações. O Gustavo é bem tranquilo nesse sentido, ele é bem criterioso em escolher escolas que são acreditadas lá fora no Canadá. Então, fique tranquilo com a gente, todas as aprovações do governo, do CIC, que é o órgão que emite os vistos aqui para vocês, ou para nós brasileiros. Então, a gente tem todas as acreditações. Falando das localizações, ambos os campos de Vancouver e Victoria ficam exatamente no centro dessas cidades. Então você vai estar no meio de tudo, grandes restaurantes, baladas, pubs, atividades, restaurantes, Tim Hortons. Vocês vão saber que o Tim Hortons é o nosso Starbucks lá no Canadá. Todas as atividades, as principais atividades dessas duas cidades acontecem dentro do centro mesmo. Então tem essa coisa, como é o centro de uma grande cidade lá fora. É diferente aqui do Brasil é um pouquinho mais... Aqui a gente normalmente não valoriza o centro e lá a gente valoriza o centro. Todo mundo lá quer estar... É a mesma coisa quando você vai pegar um hotel em uma cidade. Aqui a gente prefere às vezes não ficar no centro. Se for uma cidade litorânea, a gente prefere às vezes ficar num bairro perto de praia. Exatamente. Ou se for no interior, a gente prefere ficar em uma cidade, um bairro mais calmo. Agora lá não, né? Todo mundo quer normalmente ficar no centro. Né? Exatamente. O centro é onde as principais empresas estão, as principais escolas, as principais colleges, lojas, shopping center. Então é onde tudo acontece na cidade. As atrações turísticas. As atrações turísticas. Então é praticamente o melhor ponto para se ficar. Então Vancouver, Victoria fica exatamente no centro das cidades, chamada Downtown Victoria, Downtown Vancouver. Já Toronto fica um pouquinho mais afastado, mas fica numa rua chamada Eglinton. East Eglinton é onde ficam as principais escolas de inglês de Toronto. Então você vai estar tipo a 5 minutos de metrô para o centro, mas está ali ainda na região que eles chamam de Midtown. Não é Downtown, mas é Midtown. Mas Toronto também, né, Toronto é uma cidade tão grande e assim, o transporte lá é tão tranquilo, então você tá em qualquer lugar da cidade, aí com o metrô você se desloca para qualquer lugar, com aquele streetcar, então não tem muito problema a localização não. O importante, quando você está numa cidade grande, às vezes também, o mais importante do que estar em uma localização específica é estar perto de uma estação de metrô. Então, como a escola fica perto de uma estação de metrô, isso facilita assim a vida, porque de qualquer ponto você chega lá. E sem contar também que, não sei se você concorda comigo, mas em Toronto, que é onde o campus, você falou, não é downtown especificamente, isso muito pouco importa, porque assim, na área de downtown, ali você vai um pouquinho mais pro sul de Toronto, tem a CN Tower, o aquário, a parte ali do distrito financeiro e tal, mas Toronto é uma cidade tão movimentada, tem tanta coisa para fazer que assim, é mentira falar que ali é uma região só que tem coisa para fazer. Não. Qualquer ponto que você olhar para Toronto tem uma atração, Exatamente. Tem um museu, tem uma ilha, tem praia, você acredita? Tem praiazinha, mas é uma praia. Tem praia, tem os parques de lá, né? As cidades normalmente são mais urbanas, elas capricham assim na hora de fazer um parque, faz aqueles parques aí bonitos. Por exemplo, tem uma atração em Toronto que é a Casa Loma, que é um castelo que foi gravado, por exemplo, X-Men. Ele fica lá pro norte de Toronto, ele não fica no sul, perto da CN Tower. Então muitas das atrações também são espalhadas, não quer dizer que você... E uma coisa que eu acho até legal disso, eu falo quando eu fiz intercâmbio a primeira vez, eu fui pra Londres. Eu já morei em Londres em várias áreas diferentes, né? Mas quando eu cheguei lá, o primeiro lugar que eu morei foi na Zona 3. E aí o que eu achei interessante? Se eu morasse só na Zona 1 também, ficasse sempre na Zona 1, eu ia me acomodar naquele miolo. Então eu ia conhecer todo aquele, assim, aquela Londres turística, Big Ben, a roda gigante, né, a London Eye. Não ia explorar. Mas eu não ia conhecer, assim, os locais, as lojinhas, as vendas, as pessoas que realmente moram lá, que ficam para zonas mais residenciais, né. Então, isso aí também não é tranquilo, não. A região de Midtown tem um monte de coisa para fazer. Que é exatamente do lado de Downtown. E onde
de novo, várias empresas estão por ali. Então já não cabe mais em Downtown, eles estão fazendo ao redor de Downtown, que chama Midtown. Você vai estar bem localizado ali. E de novo, ali tem tudo. Tipo, onde você quiser, E transporte público no Canadá é uma das grandes vantagens do Canadá. Vem pro Canadá, que é uma das grandes vantagens, é o transporte público de qualidade. Você vai andar de ônibus e metrô no alto nível. Então, pra quem não sabe, depois vamos fazer um vídeo só sobre isso, sobre transporte público. Mas o transporte público do Canadá, eu não sei todas as cidades do Brasil, em algumas eu acho que isso está começando a ser implementado, mas fora e no Canadá é assim. Existe muito essa questão do bilhete único, né, que a gente fala, que aqui no Brasil não é tão comum, que é o quê? Você paga uma taxa mensal e aí você consegue utilizar toda a malha de transporte público. Então, por exemplo, em Toronto você consegue utilizar o ônibus, consegue utilizar o streetcar, que é tipo um bondinho elétrico assim, né? Consegue utilizar o metrô pagando só essa taxa e ilimitadas vezes, né? Então, sim, você pode fazer uma combinação às vezes de metrô com streetcar, ônibus com streetcar, ônibus com metrô, andar o dia inteiro e não paga mais. Você paga uma vez e usa o mês inteiro. Então isso também facilita bastante. A gente chama de passe mensal, né? Você compra o passe do mês e você tem direito a usar o transporte público ilimitado. Em Toronto você paga um para todas as zonas, né? Você citou Londres, zona 3, e Vancouver também é para zona. Então quanto mais longe do centro da cidade, vai aumentando a zona. Tem zona 1, zona 2, zona 3. Então, Vancouver já vai ter essa divisão por zona. Você também compra o passe mensal por zona e dá direito a usar toda a malha de transporte. Inclusive, não sei se tem em Toronto, mas em Vancouver tem o C-Bus, que na verdade é um transporte que você atravessa a Bahia de um lado da cidade para o outro lado, pega ônibus, pega metrô, pega tudo. Então, você tem acesso ilimitado ao transporte público. Para não falar que tudo é perfeito, que a gente já puxa saco também, eu vou falar um defeito, na minha opinião, não sobre a escola, não é sobre a escola, não é sobre a escola, é sobre a cidade. A cidade, assim, sobre o que a gente tá falando aí do transporte. Eu não sei porque bulhufas não entra na minha cabeça, mas comparado com cidades como Nova York, como Londres, vocês vão entender. Me conta. Então, o transporte público, quando você compra esse passe mensal, ele não é vinculado a 30 dias. Então, assim, não é um mês que você compra janeiro, fevereiro, março. Como assim, Gustavo? Isso é até bom, às vezes, por você falar com pessoas que são experientes, porque pra você se planejar é um detalhe mínimo. E também não vai fazer diferença, porque você pode comprar o semanal, pode comprar o diário para completar esses dias. Mas o que acontece? Quando você vai lá, por exemplo, para Vancouver, você chega 15 de janeiro, você comprou o transporte mensal, passe mensal, você só vai poder usar até acabar janeiro. E você vai poder usar até metade de fevereiro. Então esse é o único ponto que eu acho um pouco falho aí no sistema de transporte. Mas aí ou você compra as semanas para complementar, se você... aí você não precisa talvez comprar o mensal, você tem que fazer as contas para ver o que vai valer a pena para você. Era essa a dica que eu ia dar, exatamente. Então se você chegou depois do dia 12, faz umas contas. Quanto que você vai usar de transporte público e qual a região que você tá? Quanto é que custa um passe do dia? Tipo assim, você vai comprar uma passagem, porque quando você compra uma passagem, que dá direito a um metrô, um ônibus, você comprou uma passagem, vamos supor, que custa $3. Esses $3 te dá direito a andar 1h30. Então durante 1h30 você pode pegar 3, 4, 5 conduções se você precisar. Então faz as contas de quanto você vai usar durante o dia. Vou pegar 2 transportes, um de manhã, um de tarde? Não, vou pegar um de tarde, um meio-dia, um 4 horas da tarde, um 10 da noite. Faça as contas mais ou menos, multiplica pelo mês. Se der mais do que o seu passe mensal, vale a pena comprar o passe mensal. Se não der a mais, quer dizer que você, eu vou comprar o passe da hora, que é daquele momento que eu estou usando, porque o passe mensal vai sair bem mais caro. Então interessante, essa é uma dica bem legal que o Gustavo falou, porque para você não perder dinheiro. Então muitas das vezes você chegou depois do dia 10, ainda vale a pena comprar o passe mensal daquela região. Uma continha bem fácil, multiplica quantas vezes você vai usar o transporte público durante o dia e tá tudo certo. E se você não tiver também que às vezes a gente sabe que tem pessoas que têm umas férias específicas, tem que ser naquela data e ponto. Mas se você tiver uma certa liberdade de data, é legal você chegar na primeira semana do mês, que aí você consegue só comprar o mensal e utilizar o mês inteiro.
Lá na escola dá pra começar toda segunda-feira ou tem datas preferidas? Toda segunda-feira, inclusive para os nossos programas especiais. Então, se você está pensando em fazer um Business English, que é estudar inglês falando de negócio, você não vai estudar finanças, marketing, fórmula dos 4 P's, etc. Isso é importante, né? Então, você escolheu o Business English, você vai aprender inglês falando de negócio com tópicos muito atuais, novo lançamento da Apple, ou então o que está acontecendo na crise econômica dos Estados Unidos e China que está afetando o Brasil, mas só tópico. Como preparar um currículo canadense com uma cover letter. Cover letter é a carta que vai antes do currículo. Como se preparar para uma reunião de emprego, uma entrevista de emprego. Então, esse é o Business English. Então, se você vai fazer qualquer um desses programas especiais, Business English, Power Speaking, IELTS, você pode começar toda segunda-feira. Esse é um outro diferencial que tem muita escola oferecendo a intake mensal, ou seja, só pode começar uma vez no mês. Se não for nesse dia, você perde o mês inteiro. Então, na nossa escola, você pode começar toda segunda-feira. Bacana. E agora a gente vai falar um pouquinho de acomodação, que eu sei que é um assunto, né, delicado, que gera muita dúvida. Como funcionam lá as formas de acomodação da escola? A gente tem 2 tipos de acomodações, que são as famosas casas de família, onde você vai ter, na verdade, a experiência com uma família local, tá? E também tem as residências estudantis, que daqui a pouco o Gustavo vai botar aí pra vocês dar uma olhada nas fotos, um produto bem legal, pra aquela galerinha que tá afim de fugir, não quero ter essa experiência, quero ter o meu quartinho privado, etc, morando numa casa legal, num apartamento legal, bem transado. Vou dar a dica para vocês, GC é uma empresa do nosso grupo, bem legal, um produto bem diferenciado para vocês, com internet, vigilância 24 horas, limpeza das partes das áreas comuns do apartamento, ou seja, cozinha, banheiro, sala, etc, varanda, se o apartamento tiver varanda, a gente faz essa limpeza semanal. A única coisa dele é que é só para maiores de 19 anos, então para você que é adolescente, infelizmente, a melhor opção vai ser a casa de família, que gera muitas dúvidas justamente porque no Brasil, a gente aqui no Brasil, a gente foca muito nas experiências que não deram certo, o que acaba gerando fofoca. Então, na verdade, casa de família é a melhor opção para quem quer imergir, ter contato maior na língua. Ou seja, você vai acordar de manhã, vai ter uma família com você, preparando o café da manhã para você, você vai trocar uma ideia. Algumas famílias falam mais, outras menos, mas você ainda assim vai ter o seu quarto privado, a sua privacidade, etc, etc. Sem contar que vai ter alguém o tempo todo com você, ou seja, o período que você estiver em casa, para te dar um suporte naquilo que você precisar. Então, por mais que tenha gente que fala, não gostei da casa de família por isso, por aquilo outro, mas contanto que você saiba que é uma troca de experiência, você está lá para vivenciar o dia a dia desta família. Você está disposto a se adaptar? Está disposto a se adaptar a isso, a cabeça aberta, vou conhecer uma nova família, regras são daquelas famílias, o dia a dia daquela família, nós somos convidados. Está com isso na cabeça, vai dar tudo certo. E de novo, o que eu sempre digo para os nossos alunos é: troca uma ideia, pergunta, posso fazer isso? Como é que se faz isso? Como é que eu chego? Parte de você, não espera muito da família te dizer tudo o que você faz, o que você não deve fazer. Então, de novo, cabeça aberta, novas experiências, novos paladares, principalmente. Chega de comida brasileira só quando voltar para o Brasil, mas vai dar super certo. Então, a gente tem algumas opções bem legais de casa família nos 3 campos, Vancouver, Toronto e Vitória. 2 pontos que eu queria ressaltar sobre a fala dele aí. A primeira, em relação à residência, ele disse que a idade mínima é 19 anos. Isso é porque lá, por exemplo, na província de British Columbia, que é onde fica Vancouver, a maioridade é 19. Então, 18 anos você ainda não é maior de idade. Por isso que ele não falou 18, só pra dar pra entender porque 19 não 18, que é um padrão aqui brasileiro que a gente tem, né? E a outra coisa que eu acho interessante puxar aí, não é o caso nem da escola dele, que é a Sprott Shaw Language, né? É mais um caso do país. Então, minha opinião, Canadá não é um país para pessoa preconceituosa. Então, assim, se você é uma pessoa preconceituosa, você fica na sua casa, fica aí no seu quadrado, porque que acontece? Eu vou para uma família canadense. O que é uma família canadense? Se você tá achando que uma família canadense é um monte de gente branquinha, do olho azul, loirinho, não é isso. Pode ser também, mas não é isso só. Então, tanto que eu acho muito legal que quando você pega tudo do Canadá, seja na política, seja no encarte de marketing, propaganda, você vê assim que sempre tem uma pessoa muçulmana, um asiático, uma pessoa branca, uma pessoa negra.
E eles sempre são bem mesclados, assim, eu acho muito, muito legal isso, porque o Canadá é um país que foi construído por muito imigrante. Exatamente. Então, tanto que você vai, por exemplo, em Toronto, você tem lá bairro grego, bairro indiano, bairro japonês, bairro blá blá blá, mexicano. Então não tem como você esperar uma coisa certa. A família que vai hospedar, ela fala inglês, isso é um pré-requisito, e ela tem o documento legal para morar no Canadá. Então ela é canadense. Só que não quer dizer que ela não vai ter um background, né? Não quer dizer que ela não vai, por exemplo, talvez ter uma origem do México. Então não vai esperando. A gente sabe, por exemplo, no Canadá tem muito asiático, tem muito filipino. Exatamente. Então isso é uma oportunidade ótima também para você Na verdade, trocar. principalmente os grandes centros, Toronto e Vancouver, são cidades multiculturais. Você vai olhar no seu dia a dia gente do mundo inteiro. Esse para mim, é o outro diferencial do Canadá. Porque você não vai conhecer só canadense, você vai ter a oportunidade de conhecer várias culturas dentro de uma única cidade. Então, de novo, eu sou canadense agora. Então teoricamente, eu poderia receber aluno, mas enfim, eu não trabalho com isso. Mas teoricamente a gente poderia receber aluno. Então, o canadense não é só o que nasceu lá, mas sim o que imigrou para o Canadá. Então, de novo, essa é a minha dica para vocês que estão com essa opção de casa de família. Vai ter uma alimentação inclusa, seja café da manhã e jantar, ou café da manhã, almoço e jantar. Você vai ter a sua privacidade e você estando uma cabeça bem aberta para conhecer novas culturas, novos paladares, entender as regras daquele país e até mesmo as regras daquela casa, tudo vai dar certo para você. Então, cabeça aberta, vai dar tudo super certo. Eu morei na casa de família durante 8 meses, amei a minha família. A minha mãe, que eu chamo ela de mãe até hoje, ela era bem mãezona mesmo, então ela me gritava igual a minha mãe me gritava: Luiz, hora do banho, Luiz, o café tá na mesa. Então, às vezes ela me dava remédio de ressaca. Se eu não saía, ela dizia: Luiz, não vai sair hoje, tá doente, aconteceu alguma coisa? Então ela aparecia muito. Eu tive uma experiência muito legal. Então, de novo, aí vamos focar nas experiências positivas. O que está muito aí fora são as experiências negativas. Isso não é a realidade lá. Tem muita experiência boa. Eu sou, por experiência própria, eu tive uma experiência maravilhosa. Então, a casa de família é bem legal também. E a experiência, assim, eu costumo dizer também que a experiência negativa, ela é negativa por quê? Eu acho que é muito mais o ponto de vista que você tem sobre a experiência. Então, por exemplo, se você teve a experiência de comer uma comida que é apimentada e não gostou, não foi uma experiência ruim, foi uma experiência boa porque você descobriu que você não gosta de comida apimentada. Você pode falar que você testou uma comida diferente que você nunca comeu. É muito mais legal você tirar sarro da situação. Nossa, eu fui comer uma comida apimentada, misericórdia. Você foi lá no outro dia, foi lá e comeu seu McDonald's que você quis, ou você vai chegar lá no outro dia, por exemplo, falar com educação, conversar, perguntar. É possível que talvez, por exemplo, quando vocês forem fazer uma comida, as comidas de vocês tem um pouco mais de pimenta, eu não estou acostumado. Vocês se importariam de talvez fazer a comida, eu tirar já a minha parte e depois vocês botarem o tempero, a pimenta? Então, tudo também se conversa. As pessoas às vezes elas são muito extremistas, né? A minha família é assim e acabou. E você tá fazendo o que pra quebrar esse gelo? Você ajudou. De novo, a comunicação. Tenta se comunicar. Diga: eu não gosto muito de pimenta, ou eu tenho uma alergia. Você pode dizer qualquer coisa. A família vai tentar se adaptar ao seu paladar. Ela sabe que você tem um paladar completamente diferente. Aí a gente volta àquele ponto. Trocar ideia. Conversa com o que pode, o que não pode. Pode fazer, pode não fazer. Será que você poderia fazer aquilo? Principalmente na primeira semana. A primeira semana é a hora que você está conhecendo a família, botando tudo nos eixos. Aquela é a hora de você fazer o maior número de perguntas possíveis. Então, de novo, não desista na primeira dificuldade. Quando você na verdade, não desista nunca. Não desista nunca. Mas principalmente na primeira. Primeira dificuldade. Então, vão acontecer algumas novas experiências que vão ser super legais e outras que não vão ser tão legais. E como que você vai se adaptar com essa situação lá fora? Quanto que você vai entender isso? Então, isso é um ponto importante de novo. Cabeça aberta, eu costumo dizer. Abre as portas para o novo. E isso acontece, Luiz, até aqui, por exemplo. Eu duvido que tenha uma pessoa, você pode escrever no comentário se você for essa pessoa, porque até hoje na minha vida eu não conheci ninguém. Quem nunca teve um problema até dentro da sua própria casa aqui, a sua família nativa? Exatamente. Você às vezes já discordou da sua mãe em algum ponto, já discordou do seu pai, já brigou com seu irmão. O último pedaço do bolo que você queria comer e você chegou em casa, alguém tinha comido. Isso, então assim, não existe, a gente tá no mundo pra viver. Então assim, a vivência
o mundo não é perfeito, ele vai ter desafios, vai ter obstáculos, mas o grande lance do intercâmbio é justamente esse, né? Você, como você falou aí, abrir as portas para você conhecer o novo, tentar se adaptar aí na medida do possível do que for, e você se comunicar para tentar. Eu falei até num vídeo da semana passada, se eu não me engano, é pra você encontrar que eu vou postar exatamente, mas provavelmente da semana passada, que eu odiava não, né? Eu julgava odiar abacate. Até que eu comi numa casa de família e eu virei apaixonado. Eu não conseguia conceber a ideia de comer abacate no meio da comida salgada. Pra mim, abacate era vitamina. É porque aqui no Brasil, o abacate aqui a gente usa como fruta. Lá eles usam como verdura, como se fosse um legume. Então você come com o abacate de lá, você come com comidas salgadas e não como um doce. É verdade. Então, e eu amei a experiência. Então, realmente, você aprende muita coisa, né? Um outro diferencial muito bacana da escola dele é o material didático, né, Luiz? Isso, legal. Porque, na verdade, você vai pagar uma taxa de material que vai valer pelo período estudado. 4 semanas, que é 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Então você paga uma taxa única e você não vai receber só um livro, você pode receber até 4 livros. Lembra do que eu falei ainda há pouco sobre as habilidades? Gramática, escuta, escrita, conversação. Você vai receber um livro para cada matéria. Então, se você mudar de nível, você já pagou a taxa, você vai receber um material novo. Ou seja, saiu de gramática 3 para gramática 4, você vai receber um livro completamente novo e o livro é seu. A gente não pega esse livro de volta. A não ser que você tirar, eu não preciso desse livro, pode devolver para a escola. Mas o livro, teoricamente, é seu, ele não é um aluguel, etc. E o material é material próprio desenvolvido pelo corpo de professores da escola lá. Então, esse é um ponto muito importante, você não vai encontrar esse livro lá fora. Então, de novo, você paga uma taxa de material única e vai receber os livros de acordo com seus níveis e quantas mais vezes você mudar de livro, novos livros você irá receber sem pagar taxa extra. Bacana. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo hoje aqui com o Luiz. Muito obrigado novamente aí pela sua presença. A gente tentou salientar um pouquinho aí dos pontos da escola dele. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem escrever aqui na descrição. Eu vou estar lendo e vou estar respondendo. Vou estar lendo igual o telemarketing, né? Eu vou ler, vou responder todas as dúvidas aí que aparecerem. E se tiver alguma dúvida que eu não possa responder, o Luiz vai me ajudar pra gente estar acabando com todas elas aí. E fora isso, não esquece, se você conhecer por acaso alguém que tenha interesse em estudar no Canadá, em fazer um curso, em uma família, por exemplo, ou você é um adolescente, uma criança, quer viajar com seu pai, ter uma desculpa para viajar, vamos falar bem assim, eu só quero ir passear. Fala que você quer estudar inglês, que eu tenho quase certeza que aí a chance da sua viagem sair aumenta. Vem pro Canadá. Exatamente. Ou se você é papai, se você é mamãe, tá assistindo aí, e você também quer viajar, mas quer viajar com seus filhos e querem que eles tenham uma experiência diferenciada. Você viu aí que tem como vocês estudarem ao mesmo tempo na escola. Então, é uma ótima oportunidade. Ou se vocês conhecerem alguém nesse perfil, compartilhe esse vídeo para essa pessoa. Pode ser muito interessante para ela assistir. Tem gente que nem sabe que existe essa possibilidade, né? É uma coisa realmente pouco divulgada. Então, assim, compartilha esse vídeo. Já deixa o seu like aqui também para eu saber que você curte esse tipo de material, esse tipo de conteúdo, para eu sempre estar entrevistando outras pessoas, outras escolas, outros temas, outros países. Então eu preciso saber disso, eu preciso ter esse retorno para saber que esse tipo de conteúdo interessa. E é óbvio que eu não vou esquecer de falar também, por favor, para vocês se inscreverem aqui no canal, porque aí o canal, eu preciso de gente para continuar trazendo, continuar mandando esse pessoal do Canadá vir aqui para conversar comigo. Se eu tiver 5 inscritos interessados, ele não vai vir. Então vocês me ajudam aí a alavancar esse número para eu continuar trazendo as pessoas aí pra gente bater um papo. Luiz, muito obrigado mesmo. Obrigado a você pelo convite, foi um prazer. Valeu, um abraço. Bom, então é isso. Tchau. Tchau, pessoal.